Eu gostaria de falar sobre algo extremamente importante, que são as evidências da nova vida. Você sabe que toda hora a NASA e as outras agências espaciais tentam achar vestígio de vida em outros lugares, né? Sinais de vida. Às vezes algum arqueólogo também está trabalhando num lugar lá, e tudo que ele mais quer é achar sinais de vida, de alguma coisa que passou por ali. O Evangelho é assim também, porque quando o Evangelho verdadeiro, ele é pregado certo, e ele é entendido certo, também tem uma vida que acontece, tem um novo nascimento, uma nova vida, que precisa ser autenticada, digamos assim. Então, o que eu quero conversar com vocês é sobre essas evidências de uma verdadeira conversão. Sinais vitais da nova vida, tá? Por que essa minha preocupação em trazer esse tema? Porque o Evangelho, muitas vezes hoje, tem sido misturado e tem sido substituído por pensamentos humanos puramente. Pensamentos motivacionais. Gente, como isso acontece? Se houve uma pregação de 50 minutos e 45 não é nada do que da Bíblia. Então o Evangelho tem sido misturado com pensamentos motivacionais, muitas vezes tem sido misturado com misticismo e com entretenimento. Infelizmente, essa é a realidade de muitos lugares. Uma pregação vazia, misturada com um monte de práticas estranhas, onde o culto é um entretenimento. Agora, a minha preocupação é o resultado que isso produz. Porque o que tem acontecido nos nossos dias, é que tem um monte de gente que está na igreja, mas que necessariamente não é convertido, porque não foi exposto ao Evangelho verdadeiro. E essa é uma preocupação verdadeira que eu tenho e que nós precisamos ter. Porque às vezes a gente conversa com algumas pessoas que elas não têm nem convicção, nem comportamento compatível com o Evangelho. Vou repetir, não tem nem convicções, nem comportamento compatível com o Evangelho. Ela está simplesmente seguindo a religião evangélica. Tá? E seguir a religião evangélica não é necessariamente ser convertido. Então a gente se depara com pessoas que você conversa, acompanha, olha a vida, vê o que está acontecendo, e você procura os sinais vitais e não acha os sinais vitais do Evangelho. Então, é uma preocupação real para os dias que nós estamos vivendo. Tá? Então, eu gostaria que você prestasse bastante atenção nisso que nós vamos falar. A palavra-chave é mudança. Mudança. E é isso que a Bíblia diz. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. E eis que surgiram coisas novas. Tem uma nova vida. Tem novas evidências. Tá? Então a palavra-chave aqui é mudança. Mudança, mudança, mudança. Tem que ter mudança. Se a pessoa é convertida, tem que ter mudança. Esse é o resultado do Evangelho verdadeiro. O caminho, a verdade e a vida. O Evangelho que Paulo pregava, o Evangelho que eu espero que esteja sendo pregado aqui nessa igreja. E que nós precisamos pregar. Então o nosso texto é o texto de Colossenses capítulo 3, que nos mostra algumas mudanças que precisam acontecer. Primeira mudança. Isso aqui vale tanto para uma reflexão pessoal, quanto para os nossos relacionamentos, tá? Primeira mudança, uma mudança de pensamento. Mudança de pensamento. Olha o que o texto diz. Colossenses 3, 1 e 2. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra.
Primeira evidência da nova vida, primeiro sinal vital. Mudança de pensamento, mudança de foco da sua mentalidade. Isso aqui tem a ver com, primeiro, dois aspectos rápidos aqui. Tem a ver com uma convicção pessoal. Como assim? Alguém que realmente entendeu o Evangelho, ele precisa saber, e ele precisa ter convicção de quem ele era e de quem ele é agora. Alguém que entendeu o Evangelho verdadeiro, ele precisa saber quem ele é. Eu sou um pecador que jamais iria agradar a Deus e sou incapaz de satisfazer os padrões de Deus. Mas eu sei que mesmo sendo incapaz, Deus me oferece a salvação através de Jesus. Então eu não confio em mim mesmo para a minha salvação, eu confio em Jesus. E é por isso que eu sei que eu sou salvo, porque eu confio no que Jesus fez. Uma nova criatura, ele precisa ter essa mudança de convicção. Tá? Então, se alguém vive dizendo, eu não sei se eu estou salvo, eu não sei o que vai acontecer comigo quando eu morrer, eu não sei se Jesus voltar, se eu vou para o céu. Se a pessoa vive dizendo isso, e na igreja tem gente assim, eu tenho muita dificuldade de crer no novo nascimento dessa pessoa. Eu realmente tenho bastante dificuldade, porque é uma mensagem clara, e a pessoa precisa ter essa convicção pessoal. A pessoa é salva, ela nem sabe do que ela é salva, e como e por quê, que salvação é essa? Certo? Como eu costumo dizer, você pode ter dúvida de que uma mulher está grávida, né? Na dúvida não pergunte também, mas você pode ter dúvida. Às vezes até a pessoa pode ter dúvida, será que estou grávida, será que não estou? Você pode ter dúvida da gravidez, mas você não pode ter dúvida quando nasce o bebê. Eu sempre digo isso. Então talvez alguém esteja no processo de entender o Evangelho, e talvez haja dúvidas. Mas uma vez que ela entende, que ela se decide, não pode ter mais dúvida. Não pode ter mais dúvida. Então se a pessoa não tem claramente essa convicção de quem ela é diante de Deus, e o que Cristo fez por ela, eu tenho dificuldade de entender que ela é uma convertida. Um outro detalhe um pouco mais difícil aqui. Se ela não consegue explicar isso, eu também tenho dificuldade de entender. Mesmo que ela não seja muito eloquente e use todos os termos assim que a gente está acostumado, mas ela precisa falar assim, eu sei que eu era perdido e eu merecia o inferno, mas Jesus me salvou e eu acredito nele. Está ótimo. Mas ela precisa ter alguma convicção. Certo? Gínia, faz um favor, aperta o cabo um pouco mais que está falhando a TV para mim, eu não consigo enxergar ali. Isso, obrigado. Tá? Então, primeira mudança de pensamento tem a ver com uma convicção pessoal. Se a pessoa vive na dúvida, provavelmente não é mesmo. Porque o Evangelho não é de dúvida, é de certeza. Segunda observação, o versículo 2 diz assim, pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Então, além de uma convicção pessoal, precisa haver uma nova mentalidade. E aqui, uma boa ilustração é uma bússola. Uma bússola. E a bússola, você sabe que ela aponta sempre o norte magnético. E a partir dessa certeza, a gente pode achar as outras direções. Se uma bússola está desregulada, não vai servir para nada. O que Paulo está dizendo é o seguinte, olha só. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto. Agora a sua bússola está apontada para o alto. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Não precisa nem desenhar, todo mundo entende, é fácil. Então, a primeira mudança é essa mudança de mentalidade. Agora, quando a pessoa se converte, ela sabe que agora tem uma nova realidade. Talvez ela não saiba tudo ainda. Um novo convertido não sabe tudo, ele ainda vai aprender. Mas se ele entender o Evangelho de verdade, ele já sabe que alguma coisa mudou. Alguma coisa mudou. Então, mudam as prioridades. Mudam as prioridades. Agora o reino de Deus vai ter que ser prioridade. Agora mudam os parâmetros de como você conduz a vida. Alguém que não é convertido, ele pensa no que é mais interessante para ele, no que vai lhe dar mais conforto, vai lhe dar mais vantagem, vai lhe dar mais dinheiro, mais prestígio. Essa não pode ser a mentalidade de um crente. O crente ele tem que pensar assim, o que é que a Bíblia diz sobre isso?
Qual a vontade de Deus sobre esse relacionamento, sobre esse investimento, sobre esse trabalho, sobre esse curso? De que forma isso vai contribuir com a minha vida espiritual? Isso precisa acontecer. Porque a cabeça mudou. A bússola agora está apontada para o alto. E é do alto que vem a direção. Então, alguém que se diz convertido, mas todos os parâmetros de decisões são sempre igual às pessoas do mundo, eu tenho bastante dificuldade de enxergar um novo nascimento ali. Eu sei que hoje eu estou sendo um pouco mais radical do que de costume. Mas é melhor ser radical com a verdade do que ser confuso. Já basta de confusão no que a gente ouve por aí. Tá? Então, alguém que é convertido, ele precisa ver a vida a partir do que Deus diz. Sabe por quê? Porque Jesus, ele é o Salvador, mas ele é também o Senhor. Então, ele salva, mas ele precisa dirigir a vida. Então, se alguém quer só ser salvo, mas não quer obedecer o que Jesus diz, não entendeu o Evangelho. Porque o Evangelho é uma entrega, é uma confiança no sacrifício de Jesus e uma entrega da direção da vida a Jesus. Tá? Então, os sinais vitais aí da nova vida, evidências da nova vida, mudança de mentalidade. A partir do momento que alguém entende o Evangelho verdadeiramente, o jeito de ver a vida muda. É claro, gente, vai crescer, vai entender, vai aprimorar o conhecimento, mas uma mudança verdadeira precisa acontecer. Segunda evidência da nova vida, uma nova atitude com relação ao pecado, especificamente. Agora eu estou falando de uma coisa interior. O primeiro ponto é a nossa mentalidade. O segundo ponto tem a ver com você, o seu coração, os seus desejos e Deus. Tá? Precisa haver uma mudança nessa sua composição interior aí, na forma como você lida com as coisas dentro de você. Olha o que o texto diz. Versículo 6 e versículo 7. Versículo 6 e 7. Na verdade, eu vou ler o texto de Romanos primeiro. Sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida, e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Aqui eu preciso fazer uma explicação. O que Paulo está dizendo é o seguinte: você e eu estávamos acorrentados a uma bola de ferro impossível de se libertar, chamado pecado. Ele era o nosso mestre. Jesus veio e ele quebrou essa corrente. Ele nos libertou do poder do pecado. Mas nós ainda não estamos libertos da presença do pecado. Então, nós não somos mais escravos do pecado. Um escravo é alguém que não tem opção, ele tem que fazer o que o mestre manda. Certo? Alguém que não é mais escravo, ele ainda pode fazer algumas coisas que o escravo fazia, mas não mais como obrigação, ele pode fazer de livre e espontânea vontade. Assim também é com o pecado. Por favor, vamos entender isso. Jesus nos libertou do nosso mestre pecador, do pecado que era o nosso mestre. Mas nós ainda temos o pecado à nossa volta e o nosso coração pecaminoso. A diferença é que agora nós temos a opção de não pecar. Antes de conhecer a Cristo, nós não tínhamos opção de agradar a Deus. A nossa vida era marcada pelo pecado. Agora, depois que Cristo quebrou essa corrente, eu não preciso mais viver pecando. Mas o pecado ainda está à minha volta. Então nós temos liberdade do pecado, mas nós devemos continuar lutando contra o pecado. Liberdade da obrigação de pecar. Mas agora nós temos que lutar contra o pecado, porque ele ainda continua à nossa volta e dentro de nós. Olha só o que John Wesley escreveu. A conversão tira o homem do mundo. Foi isso que Jesus fez. Agora, a santificação tira o mundo
do homem. E a evidência da nova vida é esse esforço, essa luta para vencer o pecado agora como opção. Agora eu não sou mais obrigado a pecar, mas o meu coração vai me levar a isso. Então agora eu preciso lutar, tá? Agora sim, vamos ler o texto de Colossenses, versículo 5. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é idolatria. Agora está mais fácil de entender. Jesus nos libertou da condenação e do poder do pecado. Agora tem a nossa parte. Jesus falou, eu te libertei. Agora você tem que lutar. Você tem que fazer morrer isso daí que está dentro do seu coração. E você tem que ficar longe desses pecados. Qual é a atitude que precisa acontecer aqui? Qual é a nova atitude? A nova atitude é uma atitude de luta. Não é mais uma atitude com o pecado de que tanto faz e que está tudo bem. Não. Alguém que realmente se converte, ele precisa se esforçar e precisa lutar para vencer isso daí. Na força do Espírito Santo, mas a disposição começa no nosso próprio coração. Deixa eu tentar resumir aqui. Imoralidade sexual, o que é isso? Imoralidade sexual é toda prática sexual feita fora do casamento, de um casamento certo entre homem e mulher. Tá? Porque hoje em dia até casamento entre homem e mulher já acontece, né? Então, imoralidade sexual é tudo que for prático fora de um homem e uma mulher. Tem que lutar contra isso. Tem que fazer morrer. Tem que ficar longe. Impureza e sensualidade. O que é isso? Isso não é tanto a prática, mas é o desejo. A pessoa não faz, mas ela arde de vontade de fazer. Aí entram os pensamentos, entram os próprios desejos maus, como o texto diz, entra a cobiça, a atração por aquilo que é ilícito. Qual é a orientação de Paulo? Faça morrer. Mas isso vai ser fácil? Não. Então por isso que ele diz, lute. Você tem que fazer morrer. A ideia aqui é como se você quase que matasse afogado. Tem que lutar com bastante esforço. Tem um pastor bem antigo, ele dizia assim, o único jeito de vencer esses dois pecados é matando de fome. Esses dois primeiros pecados, o único jeito de vencer é matando de fome. Se você fica alimentando isso daí, ele sempre vai estar forte o suficiente para te derrubar. Tem um filme muito ruim, mas que tem um exemplo interessante. Que tinha uma senhora que morava na beira de um lago, e tinha um jacarezinho que ficava por ali. E desde pequenininho ela ia alimentando o jacaré. Não sei se era crocodilo, jacaré, sei lá. Se alguém já viu esse filme, sabe que é ruim mesmo, mas a história é boa, a ideia é boa. Ela foi alimentando o jacaré. E aí o bicho foi crescendo, crescendo, crescendo. E aí ele começou a matar o rebanho da senhorinha, matou os animais e começou a matar as pessoas que estavam no lago. Então, meu querido, se a gente for alimentando esses pecados, ele vai crescer, ele vai destruir. O único jeito de vencer esses dois pecados é matando de fome. É fácil? Não. Mas tem que lutar. Tem que ficar longe. Depois Paulo diz, outro inimigo, ganância. Querer sempre mais do que o necessário. E isso é tão antigo que desde os 10 mandamentos está lá. Não cobiçarás. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o jumento do teu próximo, nem o carro, nem a vaga de emprego que ele tem, nem a roupa, nem as férias que ele tira, nem o celular que ele tem, seja lá o que for. Para de querer, toda hora querer mais. Porque isso pode se tornar idolatria. E a idolatria é qualquer dedicação
a qualquer coisa mais do que a Deus. Então, se alguém trabalha muito e por causa disso deixa as coisas de Deus de lado, pode se tornar um ídolo. Se alguém se dedica muito a uma pessoa e tudo que ela faz na vida é em função daquela pessoa, e isso coloca em risco as coisas espirituais, pode se tornar um ídolo. Qual é a atitude de um convertido, verdadeiro, novo ou antigo, seja lá o que for? A nova atitude é que a pessoa precisa lutar contra isso. Ela não pode achar que essa lista de inimigos está tudo bem. Não pode ser assim. Tá? A gente tem que lutar contra o pecado e não andar de braços dados com ele. Junto com essa luta vem o arrependimento verdadeiro. Esse talvez é um dos maiores sinais do evangelho verdadeiro, que foi de alguém que se converteu. A pessoa não espera ser pega para se arrepender. Se arrepender depois que foi descoberto é fácil, né? Mas alguém que realmente é uma nova criatura, quando ela peca, e todos nós vamos pecar em algum momento nisso daí, ninguém está isento disso. Mas quando alguém peca nisso, ela sofre, ela chora diante de Deus, e ela fica envergonhada, e ela fala: Deus, me ajuda, porque eu quero vencer essa luta, eu não quero perder. Esse é o convertido verdadeiro. O que não é convertido, ele pode até achar que ele está meio inadequado. Ah, mas a carne é fraca. Ela é fraca, mas ganha sempre, né? E a pessoa, em vez de lutar, ela se entrega ao pecado. E não se arrepende, e não acha que está errado, ou até acha que está errado, mas não consegue vencer, deixa para lá, e não se arrepende, não chora, e não tem esforço nenhum para lutar contra. A evidência do novo nascimento é uma nova atitude com relação ao pecado. Eu já falei isso e eu realmente creio nisso. Deus sabe que nós vamos cair. Ele não deseja isso, mas para Deus tem menos valor talvez a queda, e muito mais valor a disposição de acertar e de levantar e de não cair mais. E é isso que precisa acontecer na vida de um crente verdadeiro. Então, alguém que anda de braços dados e passeia com o pecado para lá e para cá, não entendeu que precisa lutar contra o pecado. Terceira e última atitude. É preciso haver uma mudança de comportamento. Agora não é só mais internamente, agora é externamente. Aquilo que a gente faz. E a ideia que a Bíblia diz em vários lugares é você deixar a roupa suja e vestir a roupa limpa. Olha só o que Paulo escreve em Romanos. Portanto, deixem de lado as obras das trevas, como se fossem roupas sujas, e vistam a armadura da luz. Sabe o problema? A gente muitas vezes perde o temor de Deus. E às vezes a gente quer chegar diante de Deus, diante da presença santa de Deus, sujo do pecado, sem se preocupar com isso. Se a gente chegar na presença de Deus sujo do pecado, para confessar o pecado e para Deus nos purificar, está certo, é isso que tem que acontecer. Mas assim como você não vai para um evento importante com a roupa suja que você limpou o quintal e jogou bola e tudo mais, você também não pode estar diante de Deus sem tirar essa roupa suja. Né? Você não vai diante de um juiz de qualquer jeito, quanto mais diante do grande juiz. Então precisa haver uma mudança de comportamento. Aqui é muito prático, muito prático. Tira a prática errada e coloca a prática nova. Olha só o que Colossenses diz. O que nós devemos tirar. Está aqui. Visto que... eu pulei um texto. Eu vou ler aqui, tá? Está em Colossenses no capítulo 3, versículo 8 e 9. Diz assim: mas agora é momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena, e não mintam uns
aos outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Então, além de coisas que nós temos que lutar no nosso coração, tem comportamentos visíveis e práticos. Aqui é tudo visível, é tudo prático, que nós precisamos abandonar, que nós temos que tirar da nossa vida. O primeiro deles, ira e raiva. Essa lista aqui, é a lista de coisas que precisa ser assim. Eu fazia, não faço mais. Fulano fazia, agora ele se converteu, não faz mais. Esse é o ideal, né? Vai ter uns tropeços no meio do caminho, mas o ideal é fazia, não faz mais. Ira e raiva, o que é isso? Explosões, reação impulsiva, rápida demais, reflexo de impaciência. Isso é ira e raiva. Precisa parar. Precisa parar. Tem outro texto que diz, né? Longe de vós toda gritaria. Quantos gritos você deu essa semana? Com raiva. Não pode, tem que parar. É difícil, eu sei. Tá bom? Voar panela, bater porta, essas coisas. Fazia, não faz mais. Tem que ser assim. Maldade, o que é maldade? Maldade é uma coisa prática que você faz de propósito para prejudicar o outro. Tem gente que faz isso? Tem. Quem anda com Jesus, não. Um novo convertido jamais pode prejudicar os outros de propósito. Não combina nem um pouco com Jesus. Maledicência, palavras maldosas, desnecessárias e obscenas. É isso que o texto diz. Porque a Bíblia muitas vezes diz, né? A boca fala do que está cheio o coração. Então, se tudo que alguém fala, ou se grande parte do que a pessoa fala é maldoso, é ofensivo, é desnecessário, é conversa fiada, ou é obsceno, esse é um problemão, gente. Se tem um problema crônico aqui com as palavras, ou o coração está muito sujo, ou o coração nunca foi transformado. Né? Efésios diz, não saia da vossa boca, nem do vosso celular, nem do vosso computador, nem pelo áudio, nem por vídeo, nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. Necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. E mentira. Né? O versículo 9 diz, não mintam uns aos outros. Sabe quem é o pai da mentira? Diabo. O diabo é o pai da mentira. Jesus que disse. A mentira é negar, distorcer, aumentar ou diminuir a verdade. Qualquer coisa que não seja unicamente e somente a verdade, vem do maligno. Agora, alguém que entendeu o Evangelho, que é uma nova criatura, precisa abandonar a mentira. Porque quem é escravo da mentira é filho do diabo, não é filho de Deus. Então, alguém que tem um problema crônico com a mentira, sabe um problema crônico? Que a pessoa mente para tudo, com a maior cara de pau. Conhece alguém assim? Alguém que mente assim, precisa rever a sua filiação. Porque um filho de Deus não vive mentindo. Ele sofre o prejuízo se ele tiver que confessar alguma coisa. Ele paga o preço, mas ele não vive mentindo. Pode até pecar e mentir, mas ele vai se arrepender. Ele vai confessar, eu menti. Tá? Então alguém que pode conviver na igreja, mas vive com raiva, explosões de ira, vive prejudicando os outros, ou uma coisa só, ou outra, ou todas, né?
Ou tem muito problema com as palavras, constantemente, anos e anos e anos, só fala besteira. Ou vive mentindo, mente na declaração do imposto, mente para o guarda na rua. Mente para o guarda na rua, não, eu estou sem a carteira, mas eu já estava indo lá buscar, sei lá, essas histórias que a gente inventa. Você não viu a placa? Não, a placa eu vi, eu não vi o senhor aí. Mas gente que mente para tudo. Gente, uma vez eu fui num restaurante com uma pessoa, e a pessoa mentiu para o garçom só para ganhar o cupom de desconto. Que pobreza. Mentiu na cara dura. Gente, que temor de Deus que a pessoa tem. Quem é o pai da mentira é o diabo. É o diabo. Coisas que nós temos que... Roupa suja. Roupa suja. Não combina com a presença de Deus. E para terminar, não adianta tirar a roupa suja e ficar sem roupa, né? Tem que colocar uma roupa limpa. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Está aí a roupa limpa que a gente tem que colocar. Agora, é visível, né? Porque a roupa é visível. A luta contra o pecado é aqui, mas isso precisa também aparecer de alguma maneira. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Então vamos lá. Vamos lá para o nosso provador celestial aqui, colocar a roupa nova. O que a gente precisa incluir na vida? Compaixão e bondade. Compaixão e bondade. A gente precisa aprender a sentir a dor do outro, a perceber a dor do outro e, efetivamente, fazer alguma coisa. Agir para o benefício, para o bem-estar do outro. Humildade não está aí, mas também o texto fala de humildade. Humildade é reconhecer os erros. Reconhecer os erros e as suas limitações. Eu errei. Eu não sei fazer. Você faz melhor. Faz você. Isso não é muito comum, mas deveria ser. Deveria ser comum na igreja. Você tem facilidade para reconhecer seus erros? Tem? Se eu pedisse para você fazer uma lista agora rápida dos seus 10 maiores erros, defeitos, 10, porque 3 é pouco, 10. Você conseguiria? Se você tiver com dificuldade, a gente chama a sua família para te ajudar. Vamos completar rapidinho a lista. Mas não é assim, né? Humildade é reconhecer os erros, reconhecer as limitações. Mansidão e paciência é o oposto da ira e da raiva. Mansidão é você responder devagar, ou melhor, esperar para responder. Tiago 1,19 diz: todo homem seja pronto para ouvir ou dificuldade, tardio para falar e tardio para se irar. Esse é o convertido verdadeiro. Eu tenho dificuldade de ouvir, tenho mania de tentar terminar a frase para as pessoas. Isso é feio, é ruim, preciso aprender a acalmar. Então tem a ver com a velocidade e a intensidade das nossas reações. Mansidão e paciência. Conta até 10, conta até 30, até quanto você precisar. Não responde na hora. Recebeu um áudio atravessado? Não responde na hora. Você vai falar besteira e vai se arrepender. Acho que foi Deus que deu sabedoria para os criadores aí das mídias sociais da gente apagar a mensagem. Né? Dá tempo da gente repensar. Não responda no mesmo tom. E não responda com a mesma intensidade. Mansidão e paciência. E se for o caso, nem responde. Nem responde. E o texto também fala no versículo 13, ele fala aqui, sejam compreensivos. Algumas traduções dizem, sejam tolerantes, e outras ainda dizem, suportem uns aos outros. E aí, deixa eu fazer um parênteses aqui. Muita gente acha que a ideia de suportar aqui é a ideia muito bonita de você ser suporte na vida do irmão para ele crescer. Isso é muito bonito, mas não é isso que o texto está dizendo. Tem outros textos que dão essa ideia, não aqui. A palavra grega aqui
todas as vezes que aparece, é a ideia de aguentar mesmo. Você vai ter que aguentar o seu irmão. Agora, dá um sorriso por detrás da máscara para o seu irmão e diz para ele assim no seu coração: você vai ter que me aguentar. Isso vale nas duas mãos. Sabe por quê, meu querido? O barco está furado para vocês dois. Onde o seu irmão pecador está sentado, está furado o barco dele. Você está no barco junto com ele, tem um furo embaixo do seu lugar também. Está todo mundo na mesma condição. Ninguém tem direito de não aguentar o outro. Quando Jesus disse assim para aquele pessoal: ó, geração incrédula, até quando eu vou ficar com vocês? Era exatamente essa mesma palavra. Então, aguentem uns aos outros. Não é vocês vão ter que me engolir, não é isso. Tá? Não é assim. Mas em alguns momentos, nós vamos ter que ser tolerantes com a falta do outro. Porque uma hora vai ser ele, a outra vai ser você. E talvez ele erre uma, talvez você erre 5. Então, suportem, sejam compreensivos uns com os outros. E por último, perdoar. Você sabia que na igreja vai ter problema, né? Aquele versículo bíblico que muitas vezes descreve a igreja: paulada, cacetada, pontapé e tijolada. É uma música antiga, eu acho isso, né? Mas às vezes vai ter problema na igreja. Sabia que às vezes vai ter ofensa? Sabia que às vezes vai ter injustiça? E sabia que às vezes alguém vai sofrer prejuízo? E o que a Bíblia nos ensina a fazer nessa hora? Sabe o que a Bíblia nos ensina a fazer? Bloqueia no WhatsApp, exclui do Facebook, nunca mais olha na cara, e se você encontrar no centro, desvia da pessoa. É isso que a Bíblia ensina. É isso que a Bíblia ensina? Não, mas é isso que a gente faz. Ou eu estou ficando louco? Não é? O que a Bíblia ensina? Olha só. E perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Como é que Cristo nos perdoou, meus irmãos? Sabe como Cristo nos perdoou? Ele tomou a iniciativa, sem esperar o outro merecer. Ele veio oferecer perdão. Ele veio buscar a reconciliação. Ele sofreu prejuízo porque ele morreu. Ele abriu mão dos seus direitos. E sabe o que é mais bonito? Ele está pronto a perdoar de novo. Então não cabe no linguajar cristão: dessa vez tudo bem, mas na próxima, estejam prontos a perdoar de novo. Muito bem. Esses são os sinais vitais da nova vida. Uma mudança de pensamento, agora a vida é dirigida pelo Senhor. Uma nova atitude com relação ao pecado, agora eu vou lutar contra o pecado. Vou perder às vezes, vou levar uns golpes, mas eu vou lutar. E um novo comportamento. Tirar essas coisas ruins da vida e incluir uma roupa nova. É isso que é a nova vida. É assim que tem que ser. E meus irmãos, o evangelho verdadeiro precisa produzir isso. O pensamento motivacional não vai ensinar isso daí. O misticismo evangélico não vai tocar nesses pontos. E um culto cheio de entretenimento também não vai esclarecer isso daí. Mas o evangelho verdadeiro precisa trazer esse resultado. Então, agora a gente tem algo para fazer aqui. Já estou terminando, prometo. A gente precisa olhar para esses sinais vitais. Olhar para a nossa vida em primeiro lugar, com toda honestidade. E também pensar nas pessoas que estão à nossa volta. Tá? E a gente precisa procurar isso daí. Fulano está dizendo que é crente. Cadê isso daí na vida dele? Ou melhor, cadê isso aí na minha própria vida? Então, quando eu penso nisso, eu penso pelo menos em 3 possibilidades. A primeira possibilidade não é boa. A primeira possibilidade é aquela em que não há esses sinais vitais. Você olha para a sua própria vida e fala assim, ou olha para a vida de alguém,
procura o pulso, procura a respiração. Não tem. Essa é a pessoa que é um morto espiritualmente. E o morto precisa de vida. Ele precisa entregar a vida para Jesus. Não importa se ele frequenta a igreja. O que importa é se isso aí é verdade. Então, se alguém está morto espiritualmente, não vai encontrar isso daí na sua vida. E o morto precisa encontrar Jesus. Uma outra possibilidade é que talvez alguém tenha se convertido. Mas esses sinais vitais aí, eles estão fraquinhos. É o que eu chamo daquela pessoa que está respirando por aparelhos. Que a vida está por um fio. E a pessoa está sufocada pelos pecados. Sufocada pelas práticas erradas. Ela se converteu de verdade. Mas ela está uma vida miserável. Diferente do que pode acontecer num caso assim de saúde mesmo, ninguém vai morrer espiritualmente de novo, depois de estar vivo, né? Você vai viver nos aparelhos aí, você vai viver por um fio, você não vai morrer, mas você vai deixar de viver tudo que Deus tem para você. Então, é alguém que está na UTI. E o que é que alguém que está na UTI precisa? Tratamento intensivo. Não é isso? Alguém que está respirando de aparelhos precisa de tratamento intensivo. Então a minha palavra para alguém que está sufocado, vivendo por um fiapo de vida espiritual, é que você precisa de um tratamento intensivo. E não espere isso de ninguém mais, além de você mesmo. Agora é a hora de você orar mais do que nunca. E de você buscar a palavra mais do que nunca. De você encher a sua vida, o seu dia de louvor, de música boa, de adoração. E é a hora de você se envolver com o máximo de coisas possíveis da igreja. Ah, mas eu não tenho vontade. Não tem mesmo, e não vai ter. Não espere ter vontade. Faça porque precisa fazer. Para com essa história de que eu não tenho vontade de orar. Não vai ter mesmo, ninguém vai ter. Quando a gente está sufocado, a gente não tem vontade de fazer nada. Mas precisa fazer. Não é uma questão de vontade, é uma questão de emergência. Precisa fazer. Alguém que está respirando de aparelhos não vai correr uma maratona. Mas ele precisa daqueles tratamentos ali na hora. Ele não tem vontade, mas ele precisa ser socorrido. Então, meu querido, você pode pedir ajuda para alguém, mas a principal pessoa nesse momento aqui é você mesmo. Você e o Senhor. Não tem vontade? Faça sem vontade. Faça sem vontade. E aí você vai perceber que a gente pode treinar o nosso espírito a querer as coisas de Deus. E depois de um tempo, quando você recobrar a saúde, você vai descobrir que você não pode mais ficar sem. Mas primeiro você precisa fazer um exercício. Você precisa correr atrás, para você acostumar o seu espírito a naturalmente desejar as coisas de Deus. Eu não sei como está o seu coração hoje. Mas eu já encontrei algumas pessoas nessa pandemia que estão respirando por aparelhos espiritualmente. E a gente não pode fazer nada, além de lembrar de que ela precisa de um tratamento intensivo. Não sei se esse é só o caso, mas se for, esse é o caminho. E por último, talvez você olhe para esse quadro aí e você fale, poxa, isso está acontecendo comigo. Que legal. Eu estou percebendo que a minha mentalidade está diferente. Eu estou percebendo que eu estou lutando contra o pecado. Estou errando de vez em quando. Mas eu sinto que eu estou vencendo muitas coisas. Eu sinto que tem coisas que eu estou deixando de fazer e estou começando a fazer coisas novas. Que bom, gente. Não tem problema a gente olhar e ver esses sinais. Aliás, esse deveria ser o normal. Certo? Então, se você está assim, se você olha para isso aí e fala, poxa, que bom. Estou vendo que Deus está trabalhando na minha vida. O Evangelho está fazendo diferença. A minha palavra para você é não pare de se exercitar. Não se torne um sedentário espiritual. Continue a se exercitar. Porque Paulo diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Muito bem. Como você se vê? Tem sinais de vida na sua vida? Tem sinais da vida espiritual?
Qual a intensidade desses sinais vitais? Como está a sua performance, digamos assim? O Evangelho não vem para nos entreter, ele vem para nos transformar. E é isso que precisa acontecer na sua vida. Não brinque e não desperdice nenhum dia da sua vida. A gente precisa levar isso a sério. Amém? Vamos orar? O pessoal do louvor pode vir aqui, por favor. Nós vamos orar. Depois vamos encerrar o nosso culto cantando. Senhor amado, nós temos certeza que a Tua palavra é muito clara e que certamente cada um de nós pôde perceber coisas claras sobre a sua própria vida. Por isso, ó Deus, a nossa oração é para que a Tua palavra não volte vazia, mas que ela nos incomode, ou que ela nos confronte, ou que ela nos conforte naquilo que o Senhor vê que nós precisamos mudar. E que nós sejamos transformados à Tua imagem para sermos mais parecidos com Jesus. E que o Evangelho tire os pecados, transforme o nosso pensamento, a nossa atitude e o nosso comportamento. Para que a nossa igreja seja sempre viva e poderosa debaixo da ação do Espírito Santo. Dá força, Senhor, àqueles que estão fracos. Dá força, ó Deus, que ninguém se perca, que ninguém desperdice a sua vida, mas que sejamos produtivos para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Você pode ficar em pé para a gente encerrar o nosso culto cantando, por favor.